eu queria mostrar para vocês é já das eletivas que chegaram aí na rede, né? Então, olha, foram 11 temas que a gente já lançou, né? Foram elaborados aí, chamamos alguns especialistas, profissionais da rede, e fizemos já esses 11 temas. Já tá lá no repositório, né, Marcão? Todos eles. Todos eles. As aulas do terceiro bimestre, né, que vai ser o primeiro bimestre das eletivas, já estão todos lá no repositório do Centro de Mídias. O acesso é igual ao material digital, mesmo lugar. Isso aí, só acessar e baixar as propostas. Eu queria perguntar, e coloca para mim aqui no chat, ó, você está vendo aí na tela, que cada uma das 11 propostas tem um número, né? Então, número 1, astronomia, 2, dialoga, 6, futurismo. Então, cada uma tem um número. Coloca aí para mim no chat qual dessas você já conheceu a proposta. Ó, aí você coloca assim, por exemplo, 6, futurismo. Conheci, gostei. Conheci e não gostei. 6, amei. Coloca aí o número e a sua reação. Se você gostou, não gostou. Se você não quiser escrever o tema inteiro, pode colocar só o número que aí eu identifico aqui. Por exemplo, tem uma que é da Canva, é o número 8. Se eu não escrever tudo isso daí, ó, já tem aqui o Maurício falando que gostou da 8. Já gostaram de IA, apareceu aqui IA bastante. Olha, tem um amei aqui, que é com a Dialoga. Nossa, a gente falou mais cedo aqui, Sueli falando de astronomia. Joelson, astronomia, astronomia e turismo, tá intenso aqui, hein? Eu não vi ninguém aqui, deixa eu ver, 1, 3, 5 e 11, a Fernanda gostou de tudo, né? As do mundo do trabalho, deixa eu me localizar ali com o número ali, né? As do mundo do trabalho estão aqui, ó, a número 7 e a número 10. Deixa eu ver se apareceu aqui. Alguém gostou da 7 e da 10? São do temas do trabalho? Olha, bastante gente aqui. Muito bom, olha, dialoga bastante, astronomia bastante, Canva, tem gente que gostaram da 2, 3, 8, apareceu aqui também as do mundo do trabalho, bastante, olha, então a galera tá aqui, pelo que a gente tá vendo aqui, ó, Elaine, Berenice, Andréia, bastante temas aqui, então acho que chegou aí na escola, viu, Marcão, que a gente... Preocupação, né? Nossa, a gente fez uma intensidade aqui, boa. Eu vou olhar depois os compilados do que vocês estão comentando aqui no chat, tá, gente? O que eu queria, o que é que a gente está fazendo essa semana? A gente está intensificamos a comunicação, né? Mandamos na Sala do Futuro. Vocês estão recebendo os videozinhos aí na Sala do Futuro, né? Porque cada uma das propostas, a gente fez um vídeo para você, CGPG, enviar para o professor, mas a gente já enviou para o professor também. Para o professor já entender o que é a proposta de cada uma delas. Enviando também para os estudantes conhecerem cada uma das propostas. Então, o professor vai ver lá, por exemplo, da Escola para o Mundo do Trabalho, né? Ele recebeu lá um vídeo explicando o que é essa proposta. E o estudante também recebeu um vídeo parecido, um feito para o estudante, né? A gente enviou, está disponível para você aí na Sala do Futuro, estamos mandando por e-mail, mandando no WhatsApp, então estamos divulgando aí, né? Então, que legal que chegou aí. Eu queria te falar, assim, brevemente, um pouquinho sobre essa estrutura que está no material, né? A gente fez o material, isso seria legal para... tem professor que já apresentou na TPCG. Nossa, legal. Gente, só tem uma confusão com turismo e empreendedorismo, não é a super eletiva, né? A eletiva de turismo agora se chama Caminhos do Turismo Sustentável, tá? Até apareceu de manhã, agora à tarde também. Caminhos do Turismo Sustentável, eletiva de turismo. Boa. Bastante comentários aqui, legal. Então, nossos queridos gestores, então o material tem essa estrutura aí, né? Então, lembrando, a primeira página é a visão geral da eletiva, você entende o que está no começo e no fim. Agora, as eletivas têm uma característica, as supereletivas, de entrega parcial, né? Então, se olhar nesse quadradinho aí, lá na aula 7, por exemplo, já está previsto que ele vai fazer uma entrega parcial da eletiva. E isso vai ter lá na culminância, que é o estudante lá a proposta de culminância já vem pronta na eletiva também. Então, mas para chegar na culminância, ele faz uma entrega parcial. Todas as propostas já vêm com essa entrega parcial, né? Isso aqui é que a gente chama de mapa da eletiva. Segunda página de todas as aulas das eletivas, elas vêm aí com o mapa daquela aula em si. Para o professor se organizar, né? Saber o que ele vai fazer no começo, no meio, no fim. E a terceira parte da eletiva é o mapa da aula em si, né? Eu costumo dizer que é um roteiro passo a passo da atividade.
Então, esse material está nessa estrutura, né? Está roteirizado, passo a passo, para dar subsídio ao professor. A gente entende, né? Eu marco o tempo para preparar a aula hoje no peito é um desafio, né? Está. E aí, né, a gente mandar isso mais mastigadinho e claro para o professor, foi a nossa missão aqui. Eu acredito que a maioria das propostas saíram assim, vocês vão conhecer aqui um pouquinho. Gente, além de mandar o material, né, com o roteiro, passo a passo para você, professor, a secretaria ainda disponibilizou agora o PDA para cada uma das propostas. Então, se vai, por exemplo, olhei lá a aula 1. Aí, como é que eu faço a aula 1? Tá o roteiro passo a passo ali para você, bem claro. Mas ainda mais, você vai poder contar com o PDA de cada uma das aulas. Isso para ajudar você, para que você possa fazer aí, né, ter mais confiança para conseguir ministrar essa aula aí. Bom, agora, além disso, né, a gente... Ô, Fábio, pois não, Marcos. só lembrando que os PDAs estão sendo gravados pelos autores Boa. da própria eletiva. Então, vocês vão ter contato com a fonte. Vocês vão ouvir do autor o que ele pensou, né, o que ele propôs quando ele elaborou esse material. Legal, Marcão. Tem alguns aqui perguntando feirão, né? Ó, lembrando que feirão é na próxima semana, nas 2 próximas semanas. Né? A gente até ajustou isso nas nossas comunicações, né? Então, as 2 próximas semanas são as semanas destinadas aí aos feirões. Alguns comentando aqui de IA. E não, IA tá liberado sim no login dos estudantes, tá? Todos os estudantes têm acesso. A gente checou isso com o pessoal de tecnologia, né? Aí, se não tiver, a gente precisa verificar aqui. Mas, a priori, a gente... É que tem três IAs, né? Não, mas é que a gente entendeu, falando não acessa nenhuma IA, né? Nenhuma? É que a IA, gente, ela não está disponível, nenhuma IA está disponível no período de prova. Então, período de prova não consegue acessar IA na escola mesmo. Fora esse período, elas não estão bloqueadas aqui pela secretaria, tá? Foi a devolutiva que a gente teve do pessoal do sistema. Gente, aí mais uma coisinha que eu queria te falar... para o CGPG, essa última, Marcão, porque a gente acabou não divulgando muito, né? Já está disponível o resultado das pesquisas que a gente está fazendo com a eletiva e com o EMA. Então você pode entrar lá no Hub, né, no Hub de inteligência, depois a gente manda esse material, você vai clicar aí nesse link, e você vai encontrar um dash, né, lá um painel, uma cara de um BI. Gente, a gente não vai usar isso aqui na secretaria para nenhuma avaliação, tá? Qual o objetivo disso? Para que a URI, a própria secretaria, mas você aí na escola, veja como os estudantes avaliaram a proposta da eletiva e a proposta de EMA. Então, por exemplo, você vai ver aí, o 8º A, o primeiro ano, a primeira série aqui avaliou que essa eletiva que eles cursaram lá, eles avaliaram mal. Então, não tem sentido, talvez, essa eletiva continuar, vai precisar avaliar, né? A ideia é dar esse subsídio. E agora... a gente está ofertando as supereletivas. Então, os estudantes vão estar cursando, e aí, ao final do semestre, nós vamos fazer nova pesquisa. Aí, diante dessas ofertas, também os estudantes vão avaliar. Ó, eles cursaram, por exemplo, IA, mundo do trabalho, astronomia. Eles vão poder avaliar e vocês vão avaliar se segue com isso ou não, tá bom? Mas não vai valer para certificação, nada disso, tá? É para subsidiar o trabalho pedagógico. Aqui estamos falando apenas de cunho pedagógico. Então são essas 3 coisas que eu queria passar com vocês. E agora, eu queria trazer meu último slide aqui. Esse slide, gente, é o seguinte. A gente está orientando as escolas quando ofertar supereletivas. Em que etapa, né, oferta superletiva, né, não no período no tempo, né, mas nas circunstâncias da escola. Então a gente entende que as escolas e professores estão em diferentes graus de maturidade, né? Tá? O grau de maturidade está variando bastante. Então os professores novos, com pouca experiência no programa, as escolas também recentes no programa, devem ofertar o cardápio de supereletiva. Oferta lá, pega uma supereletiva lá do cardápio, né, que conversa aí com o projeto de vida estudante e oferte, né? A gente sabe do tempo que não tem, é pouco, né, para bolar tudo, então oferte o cardápio. Já está prontinha, né, a proposta está ali. Veja, tem 11 temas, né? Aí a nossa indicação é que você oferte do cardápio, tá bom? E se o professor já tem mais experiência, né, a escola tem ali uma experiência mediana, é bem avaliada as eletivas que ofertam para os estudantes, também você pode pegar a linha do cardápio, ajustar e ofertar para os estudantes. E a terceira opção, né, é quando a escola já é madura, os professores já têm um tempo, que é difícil isso, né? A gente até entende CGPG, você nem tem muito tempo para formar o professor, né? Infelizmente, às vezes o professor chega, já sai, e aí, mas se você tiver a felicidade de ter um professor experiente aí no programa, né, que já oferta eletivas muito interessantes, oferte isso aí
continuem essa oferta para os estudantes. Tá bom? Essa é a nossa indicação. Ficou um pedido assim que a gente faz, então mesmo que você tenha experiência, mesmo que a sua escola seja uma escola madura, a gente fez um pedido, né? Então, que é para aquele terceiro bloco lá, né? Para os blocos que não tem muita experiência, oferta o cardápio. Para quem for mais experiente, a gente fez um pedido, né? Falou, olha, considera aí pelo menos 2 propostas de eletiva para ofertar aí no cardápio, pelo menos 2 propostas para esse momento da escola, né? Com um pedido assim, tá bom? Mas aí é só um pedido nesse último caso. E acho que fechei aqui. Eu só queria fazer um comentário assim, que eu já vi aqui no chat, alguns comentando da vigência, né? Que a vigência das eletivas do primeiro semestre estão para o segundo, estão aí com a data de dezembro, né? A gente já falou isso, mas falamos isso com os supervisores, mas queria trazer aqui para vocês que isso está sendo ajustado, tá? A gente acredita que até a próxima semana isso vai ser ajustado automaticamente, tá? Então a ideia é que esse ajuste já ocorra aqui via o banco de dados da própria secretaria, tá bom? Mas foram 37 mil escolas, gente, que cadastrou as eletivas do primeiro semestre com vigência até o segundo semestre. Então, isso demora um tempo para fazer isso, certo? Agora acho que a gente chegou num momento muito importante. A gente criou um canal para poder facilitar essa comunicação, né? Até para poder mandar as coisas mais rápido, tá? A gente vai falar, por exemplo, que mudou tal data, a gente manda aqui primeiro, depois manda nos canais oficiais para te ajudar, tá? Então a gente criou esse canal. Se você ainda não está participando, a gente vai colocar aqui no chat também o link desse canal. Entra nesse canal. As 3 ofertas que foram mencionadas estão nesse canal aí, né? A oferta da OBA, da Canva e do Instituto Lupa sobre futurismo estão nesse canal aí. É onde a gente está mandando as informações, divulgando. E aí é mais rápido, mas a gente não perdeu os canais oficiais, tá bom? Aqui é só para mandar rápido para você aí a informação, né? Bom, então acho que fica aí o convite para você acessar o nosso canal. E acho que o Marco aqui quer mencionar um pouquinho nessas 2 últimas partes aqui da live, um pouquinho sobre o sistema, né, sobre o cadastro dela. Com você, Marcão. É isso aí, gente. Boa tarde. Muita pergunta, né? Muita gente falando aqui no chat a respeito de eletivas, né, das supereletivas, para os anos finais, né, do ensino fundamental. Então, lá no repositório do Centro de Mídia, o mesmo caminho que o professor faz para encontrar o material digital, ele vai fazer para encontrar as supereletivas. Você pode... Isso, obrigado. Então tá aqui, ó, o caminho que todos já conhecem, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, no ensino fundamental de 9 anos, anos finais. Você pode colocar aqui sexto, qualquer série, ó, sexto, sempre procurando aqui, ó, agora é o terceiro bimestre. Então, quando nós abrirmos aqui, vou levar lá nas eletivas. Os clubes já estão aí também, né? Os cardápios de clubes já estão aí, né? Ó, então tá aqui, ó, para o fundamental, dialoga, tá? IA na prática, certo? Dialoga. Tamo junto. Aqui, o tamo junto. Então, nós temos aqui essas 3 opções, tá? Também perguntaram muito... antes da outra dúvida, ó, vamos pôr aqui, por exemplo, o 8º ano, tá? E vou fazer aqui a busca, ó, a mesma coisa, para fundamental tá lá, ó. Dialoga, IA na prática, o Tamo Juntos, tá legal? Então, estão aqui. Perguntaram também se há possibilidade de adaptar alguma que está no ensino médio para o fundamental. Você quer falar, Fábio? Acho que se as escolas tiverem um certo grau de maturidade, é o que a gente tem dito, né? Para quem tem experiência, grau de maturidade, bem avaliado, sabe o que está fazendo, tudo ok, né? O professor experiente pode fazer isso. Então, aí nós temos aqui, ó, todas... Vejam que aqui não está como super eletiva, né? Ela vai se materializar como super eletiva lá na mão do professor, dos alunos, né? A nossa proposta é essa, potencializar as eletivas a partir dessas propostas, mas a gente vai depender, a gente não, né? Para ficar bom mesmo, é lá com o professor e com o seu aluno. Então aqui, ó, nós temos todas as eletivas do ensino médio. Como o Fábio falou, vale a pena? Avalie o que você tem, né? O seu público, o seu professor. Então elas estão todas aqui, tá? Ó, a OBA, Olimpíada Brasileira. Então, pessoal, a OBA, o link que o Fábio mencionou, que foi encaminhado aí no canal, sobre a OBA, não é inscrição da supereletiva. Atenção, a inscrição nós já vamos falar, quer dizer, não é inscrição, é um cadastro, né? Agora tem uma coisa que é bacana aqui, ó, que nós temos, ó,
eletivas e EMA. Então, o Tamo Junto, os jogos cooperativos, ele pode ser ministrado por todos os professores, não precisa de educação física com o CREF, tá? Porque aqui não atividades curriculares de educação física. Então, aqui, ele pode ser utilizado tanto como uma eletiva, como um esporte, música e arte, porque ele é esporte, tá? A eletiva, então vamos voltar aqui, ó, fundamental de 9º ano. Trilhas do Amanhã, ela está aqui, ó, ela só foi liberada aqui para 9º ano, tá? Porque vocês ouviram a Simone explicando. Então, quando eu chegar aqui no 9º ano, eu vou encontrá-la. Eu não vou encontrar nos demais, né? No 6º, 7º, 8º eu não encontro. Mas como a Simone falou, ela é mais adequada para o 9º e para a primeira série do ensino médio, tá? Não está aparecendo ainda algum problema técnico na primeira série, mas é a mesma. Então, você tendo ela aqui, ó, eu não abri nenhuma, né? Ó, eu só mostrei como encontrar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai baixar, tá? Para dar as suas aulas. Nós temos aqui as 7 primeiras aulas, tá? Que comportam aí mais ou menos aproximadamente o primeiro bimestre. Então elas já estão aqui. Você vai baixar o PPT ou o PDF. O PPT, ele assim como no material digital, ele é editável, tá? O PDF não, você não mexe. Então, aquelas adaptações que você queira ou precise realizar, você pode baixar o PPT, tá? E aí você faz as alterações e salva para você utilizar. Mas vejam só, o mesmo formato, tá? Mesmo tal e qual. Vejam só, a proposta é que as eletivas, elas não sejam aulas expositivas. Então, não é para o professor ficar apresentando esse material. Esse é material de uso exclusivo do professor. Ele vai ou dependendo das condições da escola, ou imprimir, tá certo? Ou abrir no celular, ou abrir num equipamento da escola, como ele achar mais fácil para ele manipular. Porque são fichas de aula, tá? Como o Fábio já apresentou, aqui ó, nós temos um mapa de tudo que vai acontecer na eletiva, certo? Ó, da primeira à última aula. Isso fica bom também a hora que você abrir cada aula, os recursos necessários. Então, você já pode fazer uma listinha, entregar o professor, né? Mostrar para o seu PCG, ó, para cada aula, esse material que eu vou precisar, aqueles materiais que tem na escola, né? Ou não. E a escola vê a possibilidade de providenciar. Até porque, se não conseguir providenciar, para você ter seu plano B. Tá legal? Aí vão aparecer alguns links, algumas imagens, aí sim, né? Aí existe a necessidade da projeção, tá? Então, explorem o repositório, tá? Selecionem aqui ensino fundamental de 9 anos ou ensino médio e depois o bimestre, terceiro bimestre. Bom, vamos lá. Agora o cadastro, né? Vamos falar do cadastro. O cadastro, agora, desde o primeiro semestre, ele aparece como aulas temáticas. Para cadastrar a supereletiva, vai ser da mesma maneira, tá? Como era no primeiro semestre. EMA também. Depois a gente vai falar uma particularidade de EMA, tá? Então, escolas de 7 horas e de 9 horas. Cadastrar o projeto da eletiva, né, da supereletiva, que seja, é o mesmo procedimento anterior. Eu agradeço a diretora da escola Preciliano Pinto de Oliveira Doutor, que autorizou eu abrir a escola dela aqui para fazer uma demonstração, tá? Então, a gente vai cadastrar, certo? Se você escolheu lá, vamos pôr aqui uma do fundamental. Se você escolheu lá, ela tem um nome, então eu vou selecionar aqui, ó, as eletivas, certo? E aí a gente vai preencher o componente eletiva, certo? A enturmação, ela vai seguir aquela regra de sexto e sétimo juntos, oitavos e nonos juntos e ensino médio juntos. Vai ter uma exceção. As escolas que tiverem até
2 turmas de ensino médio são escolas que não têm muita possibilidade de enturmar o ensino médio. Então, essas escolas, elas vão conseguir no sistema enturmar o ensino médio com os 9º anos, tá? Só nesse caso é que existe essa possibilidade e isso já está no sistema. Então, eu vou enturmar lá o 7º e o 6º, certo? Mesmo procedimento. Aqui, o cardápio novo, a gente fala cardápio, né? Ele ainda não subiu. Olha, tipo de projeto, centralizado. Quando é um projeto de criação do professor da escola, ele é autoral, tá? Aí ele vai ter que preencher, né? Ele vai ter que preencher todinho as habilidades, objetivos, ementas. Segundo semestre, não esqueçam de colocar aqui, segundo semestre. Deixa eu mostrar para vocês, ó, a vigência já veio travada, tá? Então, ó, não mexam aqui. É do dia 7 de agosto. Eu estou mexendo agora, hoje é dia 7, por isso que ele colocou aqui como 7 de agosto, tá? E o encerramento, dia 18. Então, não é para ter problema com a vigência, tá certo? Se houver algum problema aqui nessas datas, aí vocês precisam recorrer ou a nós ou ao pessoal do sistema. Em relação a recorrer ao pessoal do sistema, na reunião de certificação que teve na terça-feira da semana passada, o Fábio, esse que vos falou até agora, ele entrou, conversou com os supervisores pontos focais de PEI, qual o procedimento para quando existe erro de sistema, tá? Então, converse com o seu supervisor, tá legal? Que ele sabe te orientar a respeito de como proceder se tiver algum daqueles problemas que já tivemos o semestre passado. Eu tenho que selecionar uma professora, vou pegar aqui a primeira, tá? A primeira, né? E aí, quando eu escolhi a aula temática, eu vou pegar uma aqui que era... Olha, ainda não apareceram as desse semestre. Eu vou pegar uma qualquer. O que vai acontecer? Então, vamos supor que eu escolhi lá em IA na prática para 6º e 7º ano. Ela já vai ficar completa, tá? Então, é uma facilidade que a gente colocou já desde o semestre passado. Aqui, você que vai preencher os seus eixos, tá legal? Bom, esse é o cadastro, tá? Esse é o cadastro. EMA acontece da mesma maneira, tá? EMA, Esporte, Música e Arte, agora só para as escolas de 9 horas, tá? O componente Esporte, Música e Arte, já coloquei aqui. Então eu vou lá para fazer o cadastro. Eu vou fazer o cadastro igualzinho, tá? Ele, não está aparecendo aqui, porque não está liberado para fazer cadastro em nenhuma delas, tá? Eu consegui mostrar, porque aqui no meu perfil eu consegui abrir para eu mostrar como que cadastra uma eletiva, que você já, grande maioria já sabia, né? Quem utilizou eletiva no primeiro semestre. A enturmação eu não consigo mostrar, eu não consigo ter no meu perfil como fazer a enturmação, tá? Vamos lembrar que eletivas, elas têm, pela metodologia pedagógica do PEI, ela é feita com 2 professores, tá? Então, você vai lá cadastrar os 2 professores, dependendo, né, da quantidade de professores que você tem, ou se você vai ter que fazer a eletiva Fundamentos, pode ser, se você deixar um professor só na eletiva Fundamentos, pode ser que em alguma outra eletiva você tenha apenas um professor, tá? Mas você pode cadastrar até 2 professores, certo? EMA não, EMA é um professor só, porque tem atribuição já direta, certo? Bom, e aí, esses professores que ficarem cadastrados, eles é que vão fazer os registros, né? Como vocês já sabem. Liberamos o sistema para colocar até 50 alunos nas eletivas em EMA, mas isso não é recomendável, tá? Principalmente no fundamental. A gente sabe do médio, que às vezes vocês têm lá 40, 45 alunos no médio, então, se você for utilizar 2 professores, talvez você precise colocar aí 43, 46, 47. Mas fundamental não é adequada essa quantidade, tá? Tá legal? Bom, EMA, né?
a enturmação em EMA, ela não é obrigatória, tá? A gente já falou isso da outra vez também. A enturmação em EMA, vejam só, se eu escolher algum dos projetos que estão aí no nosso cardápio, e eu cadastrar esse projeto no sistema, e eu quero usar esse projeto no 6º ano A, a hora que você cadastrar esse projeto no 6º ano A aqui, ele vai eliminar a sala do 6º ano A. Tá? Então você tem que ir lá na enturmação e você precisa pegar, abrir e enturmar o 6º A, apenas o 6º A. Tá? Se você cadastrar um projeto de EMA autoral que foi criado pela escola, a mesma coisa. Tá? Por que não é obrigado a enturmar em EMA? Porque EMA, para você enturmar os alunos, você precisa ter, no mesmo horário, 2 turmas de EMA. Um, por exemplo, no 6º A e outro no 6º B, com professores diferentes. E isso nem sempre acontece. Tá? Primeiro que agora vocês já estão, né, com os horários organizados, vocês não vão mexer nisso. Segundo, porque em escolas menores, às vezes você só tem um professor dando aulas de EMA e não vai ter como mexer no horário. Tá? Esse é o motivo de não ser obrigado a enturmar em EMA, mas na eletiva é necessário, né? Tem que enturmar, tá legal? Em EMA, a gente não tem ainda um cardápio novo, tá? Continua desde 2025, né? Do começo do ano passado, o mesmo cardápio, tá? Que estão lá todos que eu acabei até de mostrar lá na eletiva, um cardápio. Todos os projetos de EMA, eles podem ser usados em eletivas, mas nem todos de eletiva podem ser usados em EMA, porque EMA só pode ser esporte e arte, né? Incluindo aí a música. Tá certo, gente? Então, muita atenção para esse cadastro de EMA, tá? Da maneira que eu falei, você pode pensar, então não vou cadastrar. Para nós, é muito importante o cadastro, por quê? Porque a gente verifica quais são as temáticas que estão acontecendo na escola, tá? E a gente verifica lá também com aquela pesquisa que o Fábio falou, né, sobre a satisfação dos alunos com as eletivas e com o EMA, para que a gente possa também começar a trabalhar num cardápio de EMA. Um aviso muito específico para 145 escolas que têm Projeto Guri. Quem tem o Projeto Guri precisa cadastrar EMA. Então, o seu professor do Guri, ele dá aula para o 7º ano A. Você vai lá cadastrar o 7º ano A com o tema Projeto Guri, que está lá, vai aparecer direto, tudo preenchido, tá? Antes não, mas agora aparece. Por que isso, gente? Porque é um projeto que nós precisamos mensalmente prestar contas e semestralmente também um balanço final. Então, como nós temos o sistema, a gente tem que extrair um relatório e separar todas as turmas que estão tendo o Projeto Guri de cada escola, de acordo com o que nós planejamos. Então, eu peço essa gentileza, vou mandar um e-mail para todas essas escolas, orientando, né, no passo a passo para cadastrar o Guri. E eu agradeço a colaboração de todos. Então, Fábio, acho que daqui eu falei tudo já, não sei se você que lembra se eu pulei alguma coisa, tá? E depois nós vamos, então, quando for falar, que agora vamos falar quando for falar da eletiva Fundamentos, eu volto em seguida para falar especificamente do cadastro da Fundamentos, tá bom? Muito obrigado, gente. Legal. Marcos, assim, acho que obrigado pela explanação, acho que falou aí, estruturou, ajudou aí bastante a entender como ficou a temática. A gente, então, avançou o tempo aqui, né? A gente está a 8 minutos de terminar a live, né? Então, a gente não vai conseguir falar da eletiva Fundamentos, aí em respeito a tudo que foi preparado também, né? Para não ficar corrido, porque tem bastante dúvidas, né? Aí não tratar corrido esse tema. A gente, então, aqui, a professora Sueli, acabou de comunicar aqui, ela e a Débora, que farão uma live, então, dia 12/8, às 14 horas. Tá bom? Então, uma live específica sobre fundamentos. Porque senão a gente tem 8 minutos, não vai falar corrido aqui, eu acho que isso é até interessante, não falar corrido sobre a eletiva fundamentos, tá bom? Né? A gente reservou 1h30, então
Aí a gente faz essa de eletivas fundamentos no dia 12/8 às 14 horas, tá bom? A gente vai mandar mais comunicação sobre isso, que aí fica mais tranquilo, né? Elas prepararam o material e fala com isso com mais tranquilidade para você. 12/8 é? 12/8 às 14, quarta-feira.